hora da morte. Vamos estudar aí o horário da morte. Cai muito para a prova de delegado. Vai cair para essa prova de delegado de São Paulo. Vai cair para o Rio de Janeiro, principalmente. Vai cair para Goiás. Cai para todas as provas de delegado. O estudo do horário da morte. Quais são os efeitos imediatos, consecutivos, os destrutivos, né, os transformativos aí que incidem sobre o cadáver. Okay? Você precisa saber tanto os sinais quanto os horários que eles mais cobram, ok? Então vamos analisar isso nesse vídeo para tentar cobrir qualquer pergunta que seja pedida na sua prova de medicina legal. Já fiz outros 2 vídeos de medicina legal que abrangem lesões por PAF e diversos outros sinais, como lesões feridas, autolaudo, ok? Diversas outras dicas de medicina legal que já estão nos outros vídeos, tá? Então espero poder ajudar você nessa caminhada aí de medicina legal. Tá? Você precisa saber do período de incerteza de Turdes, que é aquelas 6 horas que devem anteceder a autópsia. Entre a morte e a autópsia tem que ter 6 horas. Para quê? Para que comecem a surgir os sinais imediatos, tardios ou consecutivos, que são indicadores mais confiáveis de que a morte realmente aconteceu. Ok? Então você precisa desses sinais, esse período chamado aí de incerteza de Turdes, para ter certeza de que realmente a morte aconteceu. Tá? Quais são esses sinais imediatos? Abolição do tônus muscular, você para de respirar, você tem sensação da circulação, você tem perda da consciência, você tem relaxamento de esfíncteres, enfim, diversas situações assim que são bem fáceis de você perceber na hora da prova, que indicam sinais imediatos. Já quais são os sinais tardios ou consecutivos? Você tem evaporação tegumentar, você tem rigidez cadavérica, você tem livores cadavéricos, ok? Então, esses são sinais que indicam que a morte aconteceu. Ok? Eles são sinais que indicam que a morte aconteceu, também chamados de sinais tardios ou consecutivos para a sua prova. E você tem ainda os sinais transformativos, que podem ser destrutivos ou conservadores. Os destrutivos são chamados de autólise, putrefação e maceração. Os conservadores são conhecidos por mumificação, saponificação ou adipocera e corificação, tá? Ou corificação. Então, você precisa lembrar desses 3 de cada um, pelo menos, tá? Nos destrutivos, repito, autólise, putrefação, maceração. Nos conservadores, mumificação, saponificação ou adipocera e corificação, tá? Então, lembrar desses dados. Vamos estudar cada um deles agora. Os conservadores primeiro. O conservador pode gerar a mumificação. Mumificação que acontece quando você tem um ambiente quente e seco. Ambiente quente e seco. Lembra de Egito. Lembra do Egito, das múmias. Ambiente quente, seco. Saponificação ou adipocera. Você pode lembrar da Amazônia. Você tem um ambiente quente e úmido. Quente e úmido. Ele reage com a gordura corporal, formando uma cera sobre o corpo, que protege o corpo. Acaba, por isso chamar de fenômeno conservador, né? Então, saponificação ou adipocera. E você tem a corificação, que é um fenômeno que provoca o endurecimento dos tecidos. A corificação ela provoca o endurecimento dos tecidos. Ela acontece principalmente quando a pessoa é enterrada num caixão de zinco. É chamado caixão de zinco, tá? Esse zinco ele acaba protegendo o corpo, protegendo aquele ambiente em que está o cadáver de influências externas, de bactérias, etc, ok? Então é importante lembrar, na mumificação você tem um ambiente seco, é tão seco que as bactérias não conseguem se proliferar, e já na saponificação ou adipocera, o ambiente é tão úmido que as bactérias não conseguem proliferar, e aí você tem a reação entre a gordura e a gordura com o solo e aquele meio ambiente formando uma cera sobre o corpo, ok? Já os fenômenos destrutivos, eles são compostos por autólise, por putrefação e por maceração. Então, é importante lembrar pelo menos desses 3 fenômenos destrutivos. A autólise é a formação de enzimas que destroem as células. É o que mais cai de autólise, é isso. Ou como eles costumam cobrar a maceração. A maceração eles gostam de cobrar do feto, principalmente. A maceração acontece quando você morre num ambiente líquido, notadamente o ambiente mais ácido.
ela costuma corroer os tecidos moles do corpo. Isso acontece com o feto, quando ele morre dentro da barriga da mãe. Ele costuma costuma ser chamado de feto macerado. Indica morte a mais de 24 horas. Ok? Importante lembrar disso. Indica morte a mais de 24 horas, chamar de feto macerado. E se o feto não fica macerado, não começar a perder as partes moles por algum motivo, nós poderemos ter a figura do feto de litopédio. Ele é chamado de litopédio só. Chamado de litopédio porque é uma espécie de mumificação do feto. Tá? Tem que lembrar disso. Litopédio, eles gostam de cobrar litopédio, tá? Indica a morte há muito tempo. Há muito tempo. Tá? Há muito tempo. Fica lá, olha, anos, ok? E você tem o feto chamado de litopédio, tá? A putrefação. A putrefação ela é conhecida pelas fases que a compõem, tá? Você tem a fase aí da fase cromática ou de coloração, porque é composta pela generalização da mancha verde, tá? Você tem a mancha verde chamada de mancha verde abdominal, né? Porque ela começa no abdômen e ela se espalha pelo corpo todo, tá? Então na fase da putrefação você já está tomado pela mancha verde abdominal. Você tem, depois da fase da corificação, da fase cromática ou da coloração, você tem a fase enfisемatosa ou gasosa, que é na qual você tem a presença da circulação póstuma de Broadwell, que é quando os gases pressionam os vasos sanguíneos a ficarem sobre a pele. Então eles ficam muito visíveis. Isso se chama circulação póstuma de Broadwell, que acontece na fase gasosa, tá? Na fase gasosa da putrefação. E você tem a fase redutora ou colicoativa da putrefação, que é a situação em que começa a aparecer larvas, ok? O corpo começa a literalmente derreter. As larvas podem ser estudadas por entomologistas, ok? Que são médicos que estudam as larvas e conseguem identificar por exemplo, a data da morte, etc, ok? Por meio do estudo das larvas você consegue identificar muita coisa que pode ter acontecido com o cadáver. E da fase, por fim, a fase da esqueletização, que pode ser total ou pode ser parcial. Então, importante lembrar dessas fases da putrefação, fase cromática ou de coloração, fase gasosa ou enfisematosa, e a fase colicoativa e a fase da esqueletização. Tá? Uma situação que eu falei da fase gasosa, que era a circulação próxima de Broadwell, tem uma situação que também caiu bastante em prova aqui na fase colicoativa, que é a sombra cadavérica, ok? A sombra cadavérica ela acontece porque os líquidos que estão no cadáver começam a penetrar no solo. Por exemplo, se ele caiu sobre a terra, sobre pedras, enfim. Aquele lugar começa a ficar molhado por esses líquidos que saem do cadáver. Quando você retira o cadáver, fica bem a sombra do cadáver ali. Né? E por meio daqueles líquidos, que aquilo é chamado de sombra cadavérica, por meio daqueles líquidos você consegue descobrir, inclusive, drogas que estavam no corpo do indivíduo. Okay? Então é possível que testes toxicológicos sejam feitos e deem resultado positivo por meio da sombra cadavérica. Okay? Agora vamos para o estudo das horas da morte, as horas que indicam cada um desses fenômenos que eu tratei aqui. A partir de que momento você tem rigidez cadavérica? A partir de que horário você tem mancha verde abdominal? A partir de que horário a mancha verde abdominal fica generalizada? A partir de que momento você tem o relaxamento do corpo? Sai da rigidez cadavérica para um relaxamento. Em que momento? Ok? Um termo interessante antes disso é a mancha negra de Larcher-Sommer. Você tem a mancha negra de Larcher-Sommer quando você morre com o olho aberto. Quando você morre com o olho aberto, você tem a evaporação dos líquidos dos olhos e ele foi cercado por uma mancha negra, chamada de mancha negra de Larcher-Sommer. Ainda, um termo interessante que é: existe um estudo que indica que você morre, o seu corpo enrijece de cima para baixo. Existe um nome para isso, que é a lei de Nisten-Sommer-Larcher. Okay? Nisten-Sommer-Larcher. Vai estar aí, você deve estar vendo aí no vídeo agora. Tá? É importante lembrar disso aí. Você tem ainda o último sinal que é interessante comentar, que é o chamado sinal de Kosu, que é quando você tem uma rigidez instantânea. Você tem uma rigidez instantânea chamada de sinal de Kosu. Tá? Pode cair na sua prova, se cair, acertamos, né? Então, se tiver algum outro sinal aí, talvez eu fale na continuação do vídeo, mas a princípio não, esses são os principais, os que mais caem em prova, tá? Agora vamos falar então dos horários em que acontecem esses fenômenos, tá? Então, próxima dica, dica de horários, vamos lá.
Próxima dica de medicina legal, horários que indicam mancha verde abdominal, que indicam rigidez, que indicam mancha de Larcher-Sommer, ok? Vamos estudar os horários em que os fenômenos mais acontecem, os horários mais cobrados em prova. É importante, tá? É bom que se diga que cada banca tem um entendimento sobre isso. Então, se você vai fazer prova Unesp, procure questões da Unesp sobre cronotanatognose que indiquem aí quais horários, qual doutrina, portanto, que ela utiliza para identificar os horários desses sinais e que ela pode vir cobrar na sua prova. O Rio de Janeiro tem uma doutrina específica, então é bom você dar uma olhadinha em quais horários foram cobrados nas provas anteriores para que você não erre nas próximas provas, tá? Vou mencionar aqui alguns horários que são os que mais caem com os correspondentes sinais. Primeiro, com 8 horas da morte, você tem livores móveis, você tem rigidez cadavérica e mancha negra de Larcher-Sommer, que é aquela mancha no olho, tá? Então, com mais de 8 horas você tem esses 3 fenômenos, tá? Então, ali por 2 horas você já começa a sentir uma rigidez que começa aqui pela cabeça e tal, entendeu? Mas com 8 horas você já tem rigidez cadavérica, você já tem mancha negra de Larcher-Sommer e você já tem livores móveis. Com mais de 8 horas, mais precisamente aí 12 horas, Limoges de França entende que são 12 horas. Com 12 horas esse livor fica fixo, tá? Você pode mover o corpo de lugar que ele não, os livores, aqueles líquidos, eles não se mexem, tá? Eles não se mexem, você pode colocar a mão em cima, tocar, etc, que não muda a cor, ok? E o sangue vai ficando cada vez mais escuro, né? Com 48 horas, você tem mancha verde abdominal e flacidez generalizada. Então, aquela rigidez que começou com 8 horas, com 48 horas já não existe mais. E você começa a ter aí a mancha verde abdominal, que será generalizada, não genérica, será generalizada com 3 a 5 dias. Com 3 a 5 dias, você tem a mancha verde abdominal por todo o seu corpo, tá? 3 a 5 dias, a mancha verde abdominal está generalizada. E com 2 a 3 anos, você tem já o desaparecimento das partes móveis por meio daquela fase colicoativa, e você tem com mais de 3 anos a esqueletização completa. Esses são os principais horários aí que são cobrados em prova, ok? Então, antes que eu esqueça, tem uma dica de aborto, de identificação de aborto, que é muito importante. É uma substância que vem caindo muito em prova, ok? Toda prova ela tá sendo cobrada, é uma prova que exige um pouco mais de conhecimento. É uma substância que está presente nos remédios abortivos. Se chama prostaglandina F12-alfa. Prostaglandina F12-alfa é uma substância que dá certeza de aborto, ok? Então, de aborto, essa é a principal substância que você tem que lembrar. Prostaglandina F12-alfa, lembra pelo alfa, F12-alfa, ok? Se tiver isso aí e pedir qual substância que pode indicar uma certeza de aborto, é essa dá certeza de aborto, tá? Então é uma dica rapidinha aí de aborto para sua prova. Abraço.